Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional neste feriado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida também, e muitas coisas para a gente falar. Afinal, estive no treino do Internacional nesta manhã e vou contar alguns bastidores aqui para vocês em relação aos jovens da base que despontam como os primeiros a serem observados por Mano Menezes no Campeonato Gaúcho do ano que vem. Além disso, eu quero falar também sobre Lisiero e Patrick, aquele mesmo, né, o Pantera Negra, pode colocar o Lisiero mais um ano no Internacional. Te conto sobre tudo isso depois da vinheta. Do Internacional então, gente, afinal estive no CT do Parque Gigante nesta manhã e pude acompanhar a atividade do Internacional, que segue o seu trabalho, né? Não tem feriado, não tem folga, porque tem jogo domingo contra a equipe do Botafogo e o Inter ainda segue meio que de forma distante, sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. O Mano Menezes não deu nenhum indicativo de time que vai encarar o time carioca. São alguns problemas no time, né? O mercado segue de fora, o Maurício tem uma entorse no joelho e não joga, e o Pedro Henrique tomou o terceiro cartão amarelo. Aliás, o Pedro Henrique foi inclusive ausência na atividade de hoje no CT. Ele foi liberado por conta de uma gripe, não esteve no treino, mas até mais tarde postou, né, uma foto no story falando sobre as suas filhas e tal, né? Sua filha que esteve no CT do Parque Gigante, né? O Inter fez uma ação, inclusive, com alguns filhos de jogadores, filhos do Edenilson, filhos do Tyson e do Brian Romero também. Então foi bem legal, afinal, né, Dia das Crianças, e o clima estava bem bom no CT, né? Um clima para cima, descontraído, com algumas brincadeiras entre jogadores, né, durante a atividade. Eu quero falar um pouquinho sobre os jovens que o Mano Menezes deve oportunizar na próxima temporada. E se não oportunizar nesta reta final de Campeonato Brasileiro, que eu acho bem improvável, afinal faltam só 7 jogos para acabar a temporada. O treino de hoje foi marcado pela presença de 7 garotos da base. Eram 2 zagueiros, Lucas Rian, e eu já trouxe um destaque sobre ele aqui no canal, né? Afinal, ele é o zagueiro artilheiro do Inter Sub-20, são 20 jogos dele na temporada pelo celeiro de Ases e 10 gols marcados. O Samuel também esteve por lá, 2 laterais, o Alan Anis e o Rangel, lateral esquerdo, e o Anis direito. No meio-campo tinha o Gustavo, o Alisson e lá na frente, ou melhor, lá atrás, né, ainda no gol, tinha o João Vitor, que é o goleiro que o Inter também aposta para o futuro. Por que eles estavam no CT hoje? Porque o Mano pediu para observar esses jogadores mais de perto. Tava por lá o Julinho Camargo, tava por lá também o Sidney Lobo, auxiliar do Mano. Então foi uma atividade onde eles puderam observar bastante esses garotos. Por que eu digo que o Mano vai oportunizá-los em algum momento? O Mano, ele tem esse desafio, e internamente isso é muito falado. O desafio de dar este passo, né? Primeiro ele organizou o time tá organizado, tá certinho, e agora vem o passo sequente, que é oportunizar garotos, transição, Lucas Ramos, Matheus Dias, Estevão e esses nomes que vêm. Esses nomes estão na frente de outros que ainda estão no Sub-20. Vocês voltam e meia me perguntam sobre o centroavante Luca. Deve esperar mais um pouco no Sub-20, até porque tem idade para isso. O Lucayan, volante, que também para mim é um grande jogador, vai esperar um pouquinho. Então esses que estão vindo trabalhar com o profissional têm uma tendência de estarem no grupo na pré-temporada, já que começa na metade de dezembro, para o começo do Campeonato Gaúcho no dia 15 de janeiro, muito possivelmente, né, a estreia do Internacional jogando em casa. Afinal, estreou fora de casa neste ano, né, contra o Juventude, seguindo a lógica estreia no estádio Beira-Rio. Eu falei sobre o treino no CT, eu quero compartilhar esse treino aqui com vocês e mostrar o que foi o dia do Internacional. O treino do Internacional rolou no CT do Parque Gigante e contou com a presença de vários jogadores jovens. Entre eles, né, o lateral Alan Anis, o Rangel, os zagueiros Samuel e Lucas Rian, além do Gustavo, que é um atacante. O trabalho consistiu mais no Mano exigindo finalizações dos homens de meio e de ataque e depois um contra-ataque, sempre 3 contra 2 para valorizar, né, esse modelo que o Inter tem de transição rápido e aproveitamento. Foi com alguns gols, o último ali foi do Johnny, um lindo gol de cobertura. Então o Mano cobrando muito, né, e deve ser algo que a gente vai ver de forma até
costumeira, né, no jogo do Engenhão contra a equipe do Botafogo. Após os erros, né, dos ofensivos dos jogadores, o Mano conversava de forma individual com os atletas e depois, né, acabava corrigindo alguns detalhes. O William Thomas acabou assistindo a atividade ali no camarote da direção. O Brian Romero fez esse golaço e depois a atividade foi em campo reduzido, né, onde os jogadores tinham direito apenas a 3 toques na bola e teve essa cena meio emblemática aí do Moledo, né, que se emocionou, deu mais de 3 toques, mas deu essa arrancada num estilo quase Messi ali do Romero. E para finalizar, né, o trabalho com os jovens, o Gustavo Maia acabou fazendo este gol aí na jogada com o Lucas Ramos. O Gustavo Maia, que tem data de validade aí para deixar o Internacional, deve sair no final do ano rumo ao futebol de Portugal. Como eu disse, o Mano ainda não deu nenhum indicativo de time para encarar o Botafogo. Curiosidade é que no final do treino algumas crianças, né, em homenagem ao Dia das Crianças, estiveram no gramado. Então aí os filhos do Edenilson, o filho pequenininho do Tyson, o Santiago esteve no CT e acabou roubando um pouco da cena também. Deixa eu dizer que esse vídeo tem o apoio do Brechó Colorado, o maior caçador de relíquias do Internacional, que tem camisas muito lindas da história do Inter, camisetas do Fernandão, camisetas do D'Alessandro, camisetas de outras épocas do Inter que tu nem era nascido, tu encontra em brechócolorado.com.br. Então passa lá e garante a tua. Quero falar também, gente, sobre o Lisiero, porque esse nome tem ganhado força no Internacional. O Inter dava o Lisiero como carta fora do baralho, afinal o São Paulo queria um passe fixado que é muito alto, cerca de 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, o Inter não vai fazer este aporte, mas de qualquer forma, o Internacional está enxergando, até com bons olhos, claro, que me perdoe o torcedor do São Paulo aqui agora, esta crise que o São Paulo vive. Porque no momento que o Inter queria ter o Lisiero e achou que não poderia mais, era quando o São Paulo estava se encaminhando para um título de Copa Sul-Americana, eliminou de forma até dramática o Atlético Goianiense, mas acabou perdendo a final para o Independiente Del Valle. O São Paulo não sabe nem quem vai ser o treinador na próxima temporada. O Rogério Ceni acabou de entregar o cargo de técnico e foi demovido da ideia pela diretoria do São Paulo. O Inter está estudando formas de ter o Lisiero sem gastar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? O Lisiero é um jogador que agrada muito o técnico Mano Menezes, que já utilizou ele algumas vezes e ele é visto como um jogador polivalente. Pode fazer a primeira função, mesmo que tenha uma característica muito mais de saída de jogo. Pode fazer a segunda função, pode quebrar um galho na lateral esquerda. Então é um cara que é visto com muito bons olhos para um grupo. E o Inter vai atrás de jogadores para esta função, até porque perdeu o Gabriel por lesão, perdeu muito possivelmente, né, ou vai perder muito possivelmente o Johnny negociado, né, um jogador que está atraindo muito interesse do futebol do exterior. O Edenilson tem uma situação indefinida e o Inter entende que perder mais o Lisiero é muita gente. Então ter alguém a nível de grupo seria importante e o Lisiero entra nessa. Quais são as formas que o Inter enxerga como viável para manter o Lisiero? Claro que isso demanda uma negociação com o São Paulo. A primeira é uma nova tentativa de empréstimo ou até mesmo de em definitivo, já que o contrato do Lisiero é curto em São Paulo, ele tem contrato só até o final de 2023, cedendo boa parte dos direitos federativos, ou melhor, dos direitos econômicos ao São Paulo. Ou seja, numa venda futura, o Inter ficar com um percentual pequeno e o São Paulo ficar com a grande parte, né, deste vínculo, até porque dificilmente o Lisiero seria utilizado no São Paulo, tanto é que tinha uma relação já ruim com a torcida quando veio para cá, nessa troca com o Patrick, e o Inter então fica pensando nisso. Outra possibilidade é o Inter fazer trocas de percentual. O Inter ainda tem 30% do vínculo do Patrick, que foi em definitivo para São Paulo, diferente do Lisiero, que veio por empréstimo. O Inter poderia ceder 30% do passe do Lisiero, ou melhor, do Patrick, pelo Lisiero. Né? Então é algo que vai ser debatido entre os clubes. O Inter prepara uma oferta e um melhor molde de negócio para manter esse jogador aqui, que tem ganhado muita moral aí nos últimos jogos, tem entrado super bem e o Mano gosta, como eu disse, deste atleta. Você ficaria com o Lisiero? Você acha que é uma peça boa para o ano que vem? Então deixa aqui nos comentários. E não esquece, gente, hoje é dia de final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo. Jogo em São Paulo, jogo de ida. E o teu palpite certeiro tá na KTO. Então te registra lá em kto.com para faturar na final da Copa do Brasil, ganhar em emoção e, claro, né,
ajudar o Colarzinho aqui, né? Afinal, a KTO é parceira do Colar, então vocês têm que se cadastrar lá para me dar essa força, beleza? A gente se vê, tá? A qualquer momento, com mais informações do Inter, então já ativa as notificações e te inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço, gente. Tamo junto. Tchau!